Você é fruto de todos os desertos que você passou e superou. São suas histórias, são suas marcas. A gente precisa se orgulhar das nossas marcas também. Alô, alô, gente, boa tarde. Ótima sexta-feira pra gente. Estamos aqui em mais um vídeo. Eu sou a Sanai, para quem não me conhece, está chegando hoje. Eu sou mãe da Vitória, que tem 7 anos. Ela foi diagnosticada com paralisia cerebral e autismo do nível 3, o autismo severo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre desânimo. Desânimo. Quem é que está imune do desânimo? Ninguém, nenhum de nós. A gente pode ter o desânimo, não necessariamente a falta de fé ou fé enfraquecida, porque grandes homens bíblicos tiveram momentos de desânimos, períodos, como Moisés, Elias, até o próprio Davi, antes de se tornar rei. O homem que tem o coração segundo o coração de Deus teve momentos de desânimo. Quando a gente pega o livro de Salmos, Salmos de Davi, alguns capítulos em que ele fala do período de perseguição que ele viveu, foi um período longo, ele foi perseguido por muitas pessoas. A gente chega a ficar agoniado lendo, imaginando o tamanho da dor que ele sentia, e ele sentia e relatava momentos de desânimo também. Qual foi a mãe especial que nunca teve um momento de desânimo? Não tem como. No nosso caso, eu vou falar especificamente para mães e pais atípicos agora. A deficiência é uma condição que não tem cura aos nossos olhos. Para nós é muito diferente de uma doença, por exemplo, que tem um início, um meio e um fim. Quando a gente se depara com a deficiência, com aquele diagnóstico sem cura, é claro, é inevitável que venha o período de desânimo. Uma mãe comum que nunca passou por isso não consegue imaginar, porque nós fomos criados, ensinados a educar os nossos filhos e criá-los para o mundo. Porque um dia nossos filhos vão constituir famílias, vão trabalhar, vão ser independentes. E no caso de uma criança especial, será que ela vai ter essa independência um dia? Será que ela vai ter condições, vai poder casar e constituir família um dia? Porque eu não estou falando só do autismo ou da paralisia, que é o caso da Vitória, mas são inúmeras as deficiências, que podem ser física, pode ser intelectual, afetar o cognitivo, e geralmente uma deficiência onde tem o cognitivo afetado também vem junto aí uma série de transtornos psiquiátricos também, que muitas vezes esses transtornos acabam sendo muito mais difíceis de lidar do que a própria deficiência. Então, como combater o desânimo diante de um diagnóstico que não tem cura? Ninguém quer passar pelo deserto. Essa é a verdade, nem eu e nem você. Ninguém acorda numa vida maravilhosa, um belo dia, ai Senhor, a minha vida tá tão boa, tá tudo andando tão nos conformes, nos trilhos, andando pra frente. Põe um deserto pra mim, por favor, porque tá muito boa a minha vida. Ninguém pede para passar por um deserto, mas ele é o período mais necessário da nossa vida, porque é no deserto que a gente cresce, que a gente amadurece algumas áreas da nossa vida em que estão deficientes, que estão precisando de uma atenção. E esse deserto, quem coloca é Deus. Quem nos coloca no deserto é Deus. Assim como ele colocou Jesus, o próprio Jesus, o único Filho enviado, o próprio Deus, que não tinha pecado. Quem colocou Jesus no deserto foi o próprio Deus, o Pai. E nesses 40 dias do deserto que Jesus passou, o diabo estava lá tentando ele, atentando de todas as formas possíveis. Oferecendo comida, oferecendo reino, oferecendo coisas que ele teria mais para frente, mas ele precisava passar por aquele período antes. Então olha para quem você é hoje, para quem você se tornou. Você é fruto de todos os desertos que você passou e superou. São suas histórias, são suas marcas. A gente precisa se orgulhar das nossas marcas também. Deus nos coloca nesse período difícil, nesse período de amargura, é para a gente crescer. A menos que o que você esteja passando seja fruto de uma escolha ruim que você teve anteriormente por algum motivo. Seja a sua saúde, que você não cuidou e foi um pouco negligente, seja com um namorado que de repente você sabia que não era uma boa pessoa.
Alguns períodos são fruto das nossas escolhas, então a gente não vai culpar Deus por tudo. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade e não culpar Deus de tudo. Mas um filho atípico, um filho com uma deficiência, por exemplo, não é uma negligência nossa, foi uma escolha de Deus para a nossa vida. Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 2, quando perguntam para Jesus do homem cego, Jesus, quem foi que pecou? Foi o homem que nasceu cego ou foi os pais dele? E Jesus responde, nenhum dos dois, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste através dele. Pode ser a cura do seu filho, mesmo sendo deficiente, a cura não necessariamente é a cura que a gente quer, mas a que a gente precisa. E Deus sabe o que a gente precisa, Ele sabe das nossas vidas, dificuldades, do nosso coração. Mas muitas vezes esse milagre pode ser você também, e não o seu filho. O milagre que Deus está colocando na sua vida, de você enxergar essas dificuldades de outra forma. O milagre que Ele vai fazer através de você, para você olhar para trás e ver tudo que você passou um dia e ver que sua vida foi restaurada, o seu casamento foi restaurado, o relacionamento com o seu filho de repente foi restaurado. O que me ajudou muito com o desânimo, e na verdade é o que ajuda muitas pessoas, a dificuldade é a gente conseguir ver isso, é você viver o presente. É a gente aprender, você conseguir ver que o que ficou ontem, deixa no ontem. A gente dorme, que é para renovar nossas energias, para descansar o corpo, mas também a mente. O que ficou ontem, fica ontem. Se preocupa com o hoje. Hoje é o que está ao nosso alcance. E amanhã, deixa para amanhã. Amanhã a gente se preocupa. Senão a gente tende a aumentar os problemas do amanhã. A gente tende a sofrer mais e automaticamente vem esse desânimo. Então, quando a gente está naquele momento de desânimo, é bem nesse momento, bem nessa fase, nesse período, nesse dia que o diabo vem tentar a gente. E ele não vai tentar você de uma forma óbvia, que você sabe que vai te fazer mal, que está errado, que vai contra a sua crença, contra quem você é em Jesus Cristo. Ele vai colocar uma sementinha ali. Pode ser uma sementinha do medo, pode ser uma sementinha da insegurança, uma sementinha da incapacidade. Ele vai colocar só uma sementinha. E se você alimentar essa sementinha, aí ela cresce. Então, na maioria das vezes, é a gente que alimenta a semente errada. O diabo coloca ali, mas é muito mais fácil a gente tirar essa sementinha pequenininha e jogar fora. Não quero, não vou alimentar você. Agora, à medida que ela cresce, ela toma uma proporção muito grande dentro da gente, que fica muito mais difícil da gente remover o que já é uma árvore, o que já está enraizado. Então, quando você sentir essa sementinha pequenininha ainda, você não alimenta essa sementinha. Não estou falando que é para você fingir que ela não existe, porque às vezes a gente acorda num dia tão difícil que falta força para sair da cama, a gente não quer conversar com ninguém. É importante que você identifique que está num dia difícil, num dia estranho, vamos dizer assim, mas conversa com alguém. Existe também aquela positividade tóxica, não sei se você já ouviu falar, positividade não é só sempre uma coisa boa. Existe também aquela positividade tóxica, que às vezes você quer conversar e a pessoa já vai, sai pra lá, isso daí atrai coisa ruim. Não é assim, a gente precisa colocar para fora algumas dores, alguns sentimentos, mas se atente de que forma você vai colocar isso para fora. Se é reclamando, se é xingando, se é usando palavrões. E se atenta também a quem você vai colocar para fora. Você precisa colocar para fora com alguém que é autoridade na sua vida. Por exemplo, você não vai pedir conselho de casamento para um solteiro. Esse solteiro, com certeza, é autoridade em várias coisas, não um casamento. Você também não vai pedir conselho de casamento para quem é casado, mas você sabe que o casamento vai mal, que não existe respeito entre eles. Nunca se esqueça, todo deserto tem um fim. Ele parece que é muito longo e ele é quando a gente passa, mas ele tem um fim. O deserto, ele vem para nos colocar à prova. Ele vem para nos testar. Você que é cristão, você sabe que quanto mais próximo ou quanto mais a gente busca, mais provação aparece. E não é
porque você está errado, não é porque Deus está te castigando, mas o deserto é um período de provação também, junto com o aprendizado. É um momento de preparo para você. Porque se a nossa vida fosse feita somente de momentos bons, de coisas boas, nós seríamos fracos emocionalmente. Você vê aí uma criança, quando ela cai, se machuca, rala o joelho, rala o cotovelo, ela vai chorar e fazer um drama, e vai ficar com medo de passar um remédio, porque parece que é o fim do mundo, e a gente sabe que não é, porque vai cicatrizar. Mas para ele é uma dor muito grande, por quê? Porque é a maior dor que ele já sentiu na vida. Ele nunca sentiu uma dor maior do que aquela. À medida que ele já ralou uma vez, já ralou outra, mais pra frente, ele já vai ficar mais tranquilo, ele já não vai chorar tanto, ele sabe que ele vai passar um remedinho, um dia vai sarar e ele vai brincar de novo, então ele deixa de chorar. Assim funciona com nós, com a gente, nós adultos. As nossas dores nos moldam quem a gente vai ser amanhã. As dores que a gente superou do passado tornou quem nós somos hoje. Então, se Deus colocou esse deserto, esse processo para você, é porque Ele sabe que você é capaz. Mas Ele sempre vai pedir um pouquinho mais. Por isso esse momento de desânimo, porque a gente acha que não pode. Mas se Ele colocou, é porque Ele sabe que você dá conta daquilo. Mas Ele quer um pouquinho mais de você. Ele sempre vai buscar o nosso melhor. Nós teremos dias de desânimo. Não se culpe por isso. Entenda que Deus está colocando essa fase para você aprender algo e mais do que isso, quando você aprender o que Ele quer, o que Ele está colocando no seu caminho, é para você repassar isso, para você passar adiante esse amor, essa graça que Deus coloca na nossa vida. A felicidade também é uma decisão, assim como o perdão. A gente escolhe ser feliz, porque se a gente sempre ficar esperando, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz, quando eu for rico eu vou ser feliz. Se a gente sempre colocar a condição de felicidade em cima de alguma coisa, corre o risco de quando a gente tiver tudo isso, a gente não ser feliz ainda, porque a gente não se deu conta. Que às vezes o que a gente tem hoje foi fruto de muita oração do passado. E por que a gente está sempre desanimado? Então vai ter períodos sim de desânimo. E você não se torna mais pecador por isso. Nós somos pecadores, infelizmente, viemos do pecado. Mas a gente não pode alimentar. A gente ora, reza, quando não está ao nosso alcance, aparentemente, ora e pede para Ele te ajudar, para Ele te mostrar o que você precisa ver, para Ele te dar forças. Muitas vezes também, se você olhar por outro ângulo, pela ótica de Deus, você vai ver que Ele já está te dando forças, porque está muito difícil, mas você está aí ainda. Está firme, está batalhando com dificuldades, com dias de desânimo, mas está aí. É um período, é uma fase, vai passar. Todo deserto tem um fim. Se você está vivendo um período de desânimo hoje, não esquece que eles vão existir, mas não alimenta mais, para que ele não se prolongue. Não alimente esse desânimo, porque às vezes é um desânimo hoje, amanhã, aí no outro dia você está desanimado e assim vai até que se torne um hábito. E isso existe um risco de um problema muito maior lá na frente, né? Vem aí uma depressão, uma crise de ansiedade, qualquer outra doença mental, psiquiátrica. Por mais duro que esteja sempre esse momento, lembra que ele não é permanente, mas você precisa ser responsável pelos seus sentimentos também, pelas suas emoções. Ver e entender que Deus está querendo te mostrar alguma coisa através desse período. E logo ele vai terminar. Eu não sei se você está no início, no meio ou no fim do seu deserto, mas vamos trocar essa palavra aí, que a gente fala muito de deserto, mas vamos ver então como um processo, como um aprendizado, como um preparo para o que Deus quer para a sua vida. Já aproveita e compartilha essa mensagem com alguém que você acha que vai ser válido, uma pessoa que precisa de uma ajuda. Curte o vídeo, comenta, ajuda muito para que o YouTube entenda e leve esse vídeo para outras pessoas. E toda sexta-feira, às 4h30 da tarde, a gente está com um vídeo novo aqui. Por hoje é isso e um beijo para vocês, até semana que vem.